Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso período de 3 aulas sobre o livro Ouse Ser Firme, de Stuart Olyott, baseado no livro de Daniel. Eu sou Matheus Ribeiro, um dos coordenadores da nossa EBD, e estarei conduzindo você nessa aula de hoje. Para nosso estudo, nós estaremos detidos no capítulo 2 de Daniel. É um texto longo, mas eu vou ler alguns versículos para que a gente entenda a história, tá? Portanto, eu recomendo você lê-lo completo, se puder, né, ou antes, dá uma pausada no vídeo e passe pelo texto completo, tá? Para a gente poder entender melhor. Mas vamos lá. Daniel capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Versículo 4. Os caldeus disseram ao rei aramaico: Ó rei, vive eternamente, diz o sonho, e a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Versículo 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Versículo 13. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Versículo 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor, o qual discerne nos últimos dias. Versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Versículo 36. Este é o sonho, e também daremos a interpretação. Tu, ó rei, rei de reis, a quem a Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Versículo 38 no finalzinho. Tu és o cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro rei inferior ao teu, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro. Versículo 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão ao outro. Assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desse rei, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Versículo 45, ali na parte B. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel. Versículo 49. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Queridos, vamos orar? Ó Deus, essa é a tua palavra que foi preservada ao longo das gerações. E nós estamos aqui há 2.600 anos após, aproximadamente, meditando nesse texto preservado pela tua destra poderosa, o qual tem nos trazido lições para os dias que vivemos hoje. Obrigado pela vida dos teus servos, Senhor, pelos quais podemos tirar testemunhos para nossa aplicação. Seja conosco nesse momento de exposição e que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e desses que ouvem, para que a palavra possa penetrar e fazer sentido para a glória do Senhor Jesus. Teu nome nós oramos, Senhor. Amém. Queridos, é uma história e tanto, né? Um rei do grande império babilônico, como nós sabemos, né, fazendo um resumo aqui, breve, a nação de Judá foi cativada, né, pelo reino babilônico, e agora o remanescente de Deus, que é Daniel e seus amigos, foram levados para a Babilônia. E nesse contexto, nós temos Nabucodonosor como o grande cabeça de um império que domina toda a terra naquela época.
não é? E nós vemos novamente uma ameaça ao povo de Deus aqui, como sempre na nossa vida, né? E o que consiste essa ameaça? Primeiro, Nabucodonosor estava nesse reino, expansão, conquistando, a sua vida já estava a vento e polpa, vamos dizer assim. E ele começa a conjecturar a respeito do futuro, afinal de contas, né, um homem na postura dele com as responsabilidades, né, o que há de pensar mais da vida, né? E o homem é assim, por mais que ele tenha recebido bastante, mais ele quer. O vazio que o homem tem no seu interior, nós podemos dizer que é infinito. É do tamanho de Deus, né? Que só Deus pode preenchê-lo. Mas como ele não tem Deus, ele começa a conjecturar o que vai ser da minha vida, o que vai ser do futuro, eu estou nessa potência e o que será de mim. Nós vemos essa preocupação dele aqui no versículo 29. Não é? Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Então Nabucodonosor sonha, porque ele estava pensando e Deus lhe confere esse sonho. Não é? Porque Daniel fala, o Deus dos céus te revelou o que há de ser depois desses dias. No entanto, ele não sabe o que significa esse sonho. E ele se perturba, fica perturbado de espírito, diz a palavra do Senhor a respeito disso. E ele chama os magos, os caldeus, né? Nós vamos resumir esse grupo de pessoas como os sábios. Tá? Os sábios para que pudessem interpretar o sonho. Mas Nabucodonosor, ele não é uma pessoa boba. Né? Por mais que essas pessoas estão designadas para esse serviço no reino, na corte, ele precisa saber da veracidade. Ele precisa provar esses homens. E ele fala, depois de que eles dizem, né, pode nos dizer, rei, que nós te daremos a interpretação. Ele fala, olha, certamente uma coisa é certa, no versículo 5. Se vocês não fizerem saber a sua interpretação, saber o sonho, o que eu sonhei e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Poxa vida, que violência, né? Que situação é essa? O cara vai rasgar eles mesmo e fazer um monte de lixo à casa deles. É um tanto exagerado, porque eles chegam bajuladores, né? Como bajuladores dizem, certamente nós daremos a interpretação. E aqui um clima terrível é criado, né, diante dessa circunstância. E uma característica que eu vejo em Nabucodonosor é o que é comum de qualquer ímpio déspota, todo-poderoso, não é, no topo da pirâmide do sistema político mundial faria. São homens que não temem a Deus, que detêm o poder, eles naturalmente deixam aflorar da sua natureza carnal que está em todos nós, que é a arrogância, que é o orgulho. E meu querido, eu quero trazer aqui uma primeira reflexão sobre essa personalidade desse rei. Porque muitos de nós exercemos cargo de relevância nos nossos serviços, nós crescemos, nós como líderes da igreja, né, que rebanhamos um povo, nós que tornamos-nos pais, né, e chefes de uma casa, ou mães, né, que cuidam do lar, nós começamos a achar que nós temos uma posição relevante e aqueles que nos estão subordinados, naturalmente, se não tomamos as devidas precauções de nos ater ao Evangelho, que é o caso de Nabucodonosor, que não teme ao Senhor, começamos a agir com arrogância e exploramos pessoas. Você lembra do que o apóstolo Paulo fala? Aos senhores que têm servos, tratai com equidade, tratai-os com cuidado também, porque vós tendes um Senhor no céu. Meu querido e minha querida, tenha muito cuidado, porque arrogância é quando nós nos valorizamos e aquilo que temos e o que pertence e é inerente ao próximo, nós não damos o devido valor. E isso é muito comum de acontecer em nós e nos nossos dias. Você que está no seu carrão e é fechado por aquele carrinho no trânsito, qual que é o seu instinto? Mandar a mão na buzina, descer o vidro e colocar o dedo para fora e falar, você me respeite. Ah, se eu tivesse uma arma aqui, eu dava tiros para cima. Isso é arrogância. Isso é o contrário daquilo que o nosso Senhor Jesus, que tendo sido na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se e se tornou como homem. E mesmo como homem, se humilhou, rebaixou ainda mais, tomando a forma de servo. Senhor Jesus,
O rei verdadeiramente soberano, Deus, ele se colocou em último. Ele despiu a sua capa, vestiu a toalha e lavou os pés dos discípulos para ensinar que arrogância, petulância, soberba, orgulho, altivez não podem acompanhar a vida do cristão. No entanto, nós estamos aqui diante de Nabucodonosor, ele não teme a Deus. E o que ele coloca? Ele exige desses servos o que está além deles. Porque, dos sábios, né? Exige dos sábios o que está além da competência deles. Porque nós lemos aqui, olha, a coisa que o rei exige é difícil. Versículo 11. Ninguém há que possa revelar diante do rei senão os deuses. Nós não fomos contratados para isso. O Senhor está nos ameaçando de uma coisa que está além da nossa competência. Às vezes no trabalho, você pode subjugar o seu funcionário, desde que esteja na cláusula do contrato. Mas aquilo que está além da competência ou da capacidade, você não pode exigir disso e trazer ameaças sobre a vida dele. Não é verdade? Então, reflitamos sobre essa questão. No entanto, o rei muito se encolerizou com essa notícia, porque aquilo apavorava ele precisava saber o que significava esse sonho, afinal de contas, dado por Deus. E ele tinha os sábios que deveriam responder essa questão. No entanto, pela sua incapacidade, ele, agido pela ira, não é, promove esse decreto no qual o remanescente de Deus está ameaçado. Versículo 3. Sai o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, estavam incluídos Daniel e seus companheiros. E aí o tal do Arioque, que era o chefe da guarda do rei, vai lá buscar esses jovens. E Daniel, né, com a sua sabedoria, ele pergunta, né, no versículo 15, encarregado do rei, disse Daniel, por que é tão severo o mandado do rei? Então, Arioque explica o caso, Daniel vai à presença do rei. Não era facilmente entrar na presença do rei, mas de alguma maneira, talvez ele por ser sábio, ele conseguiu uma audiência extraordinária e conseguiu aplacar um pouco a ira irredutível dele, pedindo que desse tempo a ele, designasse mais tempo. Diante dessa situação, por que Daniel pede tempo? Olha, ele entende, assim como os sábios disseram, que é uma coisa que compete somente aos deuses. E ele sabia que isso era uma situação para ser resolvida diante de Deus. Não é? Daniel, ele tinha, nós aprendemos na aula passada, capítulo 1, versículo 17, mas a Daniel Deus deu inteligência em todas as visões e sonhos. Ele poderia simplesmente se apresentar diante do rei e dizer, eis a interpretação, o sonho e a interpretação. No entanto, meu querido, mesmo que a gente tenha um dom, nós temos que entender o seguinte, ele é concessão de Deus. E por mais sábio que ele seja, toda sabedoria provém do Senhor. Vejamos bem, isso aqui. Eu gostaria, para explicar essa questão melhor, trazer a reflexão, a parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Nós temos ali o pai e 2 filhos. Não é? O filho pródigo, ele pega o que lhe cabe, ele pega as dádivas, todos os dons dele, e para ele faz sentido gastá-los somente longe, na ausência do pai. Ao contrário, nós temos o outro irmão que fala assim, há quanto tempo te sirvo e nunca me deste um bezerro cevado para me alegrar com meus amigos. E o que o pai responde, meu filho, tudo está aqui. É só pegar, tudo que é meu é teu. O que acontece com essas dois tipos de filhos que estão perdidos? Porque normalmente o foco cai sobre o filho pródigo, né? Mas um não consegue usar o que ele tem, o que foi dado pelo pai, diante do pai, com o pai. E ele prefere, para gastar, ele vai longe, ele vai embora para outro país, o mais longe possível do pai. Ao contrário, aquele que não consegue se ausentar do pai, não sabe usar o que ele tem. Mas Daniel não é assim. Ele recebe um dom do Pai dos céus. No entanto, mesmo assim, ele chama os seus amigos, olha, fez saber, no versículo 17, seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Ele tem um dom, mas ele vai usá-lo diante de Deus, para que Deus aguce isso, já que o caso era difícil de resolver, mas é necessário clamar a Deus e usar o que tem de melhor na presença dele. E o que acontece? Oração.
Meu querido, quando o negócio aperta, quando não tem mais saída, você esgota os seus recursos, nós podemos recorrer àquele que pode todas as coisas. E é oração. Qual que é a chave para resolver esse mistério? Oração. Oração é respiração da alma. Nós temos que nos dedicar a isso constantemente, seja em grandes questões e nas pequenas também. Daniel nos ensina vida de oração. E nós não podemos demover disso. E é através disso, mesmo tendo dom, mesmo que eu saiba fazer. E eu quero trazer outra aplicação. Se você no seu trabalho, você é competente naquilo que faz, nunca deixe de orar e clamar ao Senhor para que lhe dê sabedoria, mesmo que você tenha condição. Explico melhor. Se você é um profissional da saúde, um médico, neurocirurgião, e tem aquela cirurgia, um tumor do cérebro, aquela coisa de cirurgia delicada, você sabe, você estudou, você conhece a anatomia, todas as coisas. Mas não seria conveniente você, pela gravidade do caso desse paciente, pelo risco de morte, dobrar os seus joelhos a Deus e pedir que conduzisse toda essa cirurgia para que tudo corresse bem? Afinal de contas, nós podemos ter outro tipo de agravante, comorbidades, enfim, a energia falhar, o equipamento estragar, não sei, alguma coisa nesse sentido. Nós não podemos estar tão seguros de nós mesmos, mesmo que nós somos perfeitamente capazes de fazer alguma coisa. Sempre haverá uma situação desafiadora para que a gente reconheça que Deus está no controle. E Daniel reconhece isso. Eu tenho um dom, eu sei interpretações, tenho visões, mas eu clamo a Deus. E a questão era tão importante que quando Deus concede a visão, numa noite, conforme está relatado, o que Daniel faz? Ele explode em louvores a Deus. Meu querido, você já teve uma questão que você pediu muito a Deus: Senhor, eu preciso disso, é uma causa difícil, julga minha causa, eu necessito receber. E quando acontece, depois de 1 ano, 2 anos, sei lá, ou alguns meses de espera, quando acontece, você fica como sem acreditar. Não acredito. Não acredito que isso aconteceu. Deus fez isso. Não é maravilhoso quando nós presenciamos esse tipo de satisfação da parte do Senhor? Nós sabemos que Deus pode todas as coisas, mas muitas vezes a situação ela nos confronta de tal maneira que a gente fala: isso é impossível, eu não sei se vai acontecer não. Mas acontece, porque Ele é soberano, Ele faz. E quando Ele faz, Daniel explode em louvores. E é isso que nós temos que fazer, porque Ele reconhece que vem. Veja bem no versículo 21. Deus é quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis e dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Sabedoria aos sábios. Sábio já é sábio? Já tem sabedoria? Não, mas ela provém de Deus. E sabedoria extraordinária, como um caso desse que competia aos deuses, como disseram os sábios na presença de Nabucodonosor. Diante disso, Daniel vai lá, fala com Arioque: olha, é o seguinte, eu tenho interpretação e eu sei o sonho também. E Arioque, ele se aproveita da situação e fala: olha, eu achei entre os cativos de Judá, ó rei, alguém que possa interpretar. Ele ficou um pouco com crédito da situação. Mas tudo bem, só uma observação. E quando Daniel se apresenta, o rei ainda fala: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho, a sua interpretação? É interessante porque Arioque só falou: olha, eu sei alguém que tem interpretação, mas o rei ainda insiste: podes tu saber o que vi no sonho? Porque se você me conta o sonho, eu acredito na sua interpretação. E Daniel se introduz falando: olha, realmente, nem magos e astrólogos podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu qual revela os mistérios. Todo mérito, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Nabucodonosor já conhecia Daniel, do capítulo 1, sabia que ele era excepcional. Mas essa é uma questão que compete a Deus. E a glória tem que ser dada a Ele. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Não é isso que João Batista fez? Dentre os filhos nascidos de mulher nunca houve ninguém como João Batista. E é o que ele fez. Ele entregou tudo na mão de Jesus, dizendo: a glória é dele. É a Ele que nós servimos. Por mais que eu tenha sido grande, na Bíblia não fala muito sobre João Batista, mas foi um grande profeta que preparou o caminho para o Messias. E ele remete toda a glória ao Senhor Jesus. E Daniel faz assim, dessa maneira. Deus revelou. E a visão é o seguinte: estando tu, o rei, era uma estátua grande e terrível, cabeça de ouro, corpo, o peito aqui de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. E
ferro e barro. Né? E eis que surge uma pedra, do nada, que atinge os pés e esmiuçou. E isso afetou toda a estrutura da estátua, que veio à ruína, né? E tornou-se como pó. Simplesmente se desfez. E essa pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. No versículo 36 ele fala: este é o sonho, eu também te darei interpretação. Tu és o cabeça de ouro. Babilônia, a estátua, ela representa os impérios desde o cativeiro de Judá até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Babilônia imperava naquele tempo. Por que cabeça de ouro? Porque nada foi pomposo e glorioso como Babilônia. E logo após veio o Império Medo-Persa, que foi um reino poderoso, mas não teve a glória. Portanto, a prata como melhor representação desse período. Logo após, Grécia, né, que foi o império predominante, que representava, né, essa região dos quadris. Né, e logo após o Império Romano, que é o Império de Ferro, que era um império altamente invasivo, né, poderoso, porque ele fala aqui, olha, quanto ao versículo 40, o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. É um reino altamente expansivo, abrangente, mas que logo se dividiu, né, em oriental e ocidental e se tornou frágil quando se mistura com o barro. Os 10 dedos representam 10 pequenos reinos que acabou surgindo. Essa não é a questão que nós vamos ter, porque não é a função do nosso estudo, tá? Mas o que eu quero dizer com esses acontecimentos cujo sonho representa? É que a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus deu o sonho a Nabucodonosor e esses fatos, nós que estamos nessa era presente, já podemos presenciar que tudo isso de fato aconteceu. Mas o que representa a pedra que esmiuça toda essa estátua? A pedra é muito interessante e pertinente o uso da pedra, né? Porque Jesus Cristo foi a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram. E o que ele falou? Todo aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado. E sobre quem ela cair, será feito em pó. E é exatamente isso que acontece. O reino do Senhor Jesus Cristo está estabelecido. Deus se esvaziou e veio a Belém como insignificante na era do Império Romano. É por isso que essa pedrinha ela afeta exatamente os pés e esmiuça todo esse sistema político, porque o reino dos céus já está estabelecido. Ele falou: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Meu querido, você pode dizer talvez, mas como o reino de Deus parece ser tão vulnerável, a igreja parece ser tão vulnerável, nós vemos os impérios, né, como eles são expansíveis, como os reis se apresentam, os governos se apresentam. O que é o reino de Deus? A igreja, né, é tão fraca e vulnerável. Mas eu quero te dizer que o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. O reino de Deus ele é espiritual. O reino de Deus ele está dentro de nossos corações. Está dentro de nós. E isso ninguém tira. Isso ninguém pode dominar. É uma obra que o Espírito Santo está fazendo. E está crescendo. Está em todos os lugares. Mas nós estamos vendo a Europa nessa situação de pós-cristianismo, o ateísmo se expandindo. Olha, veja bem quem são esses jovens em Babilônia. Onde está o povo de Deus? São 4 pessoas. Onde estão os demais? Mas a presença do Espírito Santo é fortíssima na vida desses jovens. E eles estão assumindo cada vez mais posição de destaque. Deus não nos chama para adquirir posição de destaque, mas Ele coloca tudo no seu devido lugar. E ninguém pode remover o reino dos céus do seu coração, essa convicção. Por mais que a Europa passe por essa situação difícil, o remanescente de Deus está lá. Tem pessoas que estão cultuando ao Senhor, pessoas que estão glorificando a Deus com tudo aquilo que têm e que são. E diante disso eu digo, meu querido, não há razão para nós ficarmos desencorajados. Nós podemos tirar essa lição desse texto. Deus revelou, a sua palavra se cumprir, Ele tem o domínio da história. Tudo aquilo que acontece, Deus não apenas prevê, mas Ele conduz a história para que aquilo que foi previsto se cumpra. E não há motivo para nós permanecer desencorajados diante disso.
Porque o reino de Deus, ele gera convicções dentro de nós. E essa é a obra que o Senhor Jesus Cristo está fazendo. Por isso eu vos convido, use tudo que você tem, as suas forças, os seus bens, os seus dons, o seu tempo, para que o reino seja proclamado às pessoas. Nós temos que levar a mensagem do Evangelho, para que pessoas sejam incorporadas a este reino, pessoas sejam enxertadas na oliveira que é Cristo Jesus. Porque esse reino que começou, olha só, mais uma pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Esse reino ainda está em expansão. Ele pode parecer fraco e vulnerável, mas haverá um tempo em que, conforme Paulo disse, havendo todas as coisas sujeitas a Cristo Jesus, então ele se sujeitará a entregar o reino ao Pai. Entregará o reino ao Pai. Então a hora vai chegar, meu querido. No futuro glorioso, com a sua segunda vida, aniquilará todos os reinos, inclusive a morte. Onde estará a morte, o teu aguilhão? Não é? Porque tudo será vencido. O nosso último inimigo será vencido. E por fim, nós habitaremos no novo céu e nova terra com o Senhor. Esse reino que se tornará uma montanha. São os povos de todas as tribos, línguas, raças e nações, vindo adorar o Cordeiro. E nós somos os súditos. Nós somos os súditos. Nós vivemos na esperança, não é, de um amanhã melhor. Então talvez você diga, pode parecer vulnerável, realmente, a igreja, etc. Mas o que te dá esperança? Te dá esperança pertencer à Babilônia? Pertencer a este mundo? E eu gostaria de fechar a nossa meditação, né, com o dizer do próprio Stuart Olyott, no seu livro aqui que nós estamos seguindo. Quão maravilhoso é tornar-se membro desse reino. Quão terrível pela incredulidade e falta de arrependimento é estar eternamente fora dele. Que Deus vos abençoe. Vamos orar? Ó Pai Celeste, nós te damos graça por mais esse momento de meditação na Tua Palavra. Obrigado porque, mesmo ao incrédulo, o Senhor mostra os Teus desígnios. E nós vemos aqui no final desse capítulo, Nabucodonosor se humilhando diante do Senhor. Porque mesmo com toda a soberba que ele tinha, ele reconhece que é um soberano acima de todas as coisas, que é o Senhor. E nós vemos o teu remanescente sendo preservado e sendo promovido mais uma vez na Babilônia, porque estavam a serviço do Senhor, porque se entregaram ao Senhor em oração. Senhor, faça isso com o teu povo. A oração é a chave que abre as portas. E nós somos, Senhor, pertencentes a um reino que não pode ser abalado. O sangue dos mártires foram derramados, mas essa é a semente que faz crescer. O reino cresce, cresce, e está em expansão o reino do Senhor. E que isso se torne evidente e notório nas nossas vidas, e o teu nome seja engrandecido. Aplica essas verdades no nosso coração e que possamos levar isso para a nossa vida e para as pessoas e para o mundo, para que eles conheçam o Senhor Jesus. Pelo nome nós oramos, Senhor, agradecidos. Amém. Meu querido, muito obrigado por mais esse momento, né, ter nos acompanhado até aqui. Nós seguiremos com nossa próxima aula, que será a última exposição, né, e a nossa ênfase será maior sobre os amigos de Daniel, né, na fornalha ardente, e eu conto com a sua audiência também. Que Deus vos abençoe.